Olá, gente. Então, eu peço desculpas aí pelo meu sumiço. Estava com problemas de saúde na família e não foi possível trabalhar semana passada. Bom, então hoje eu queria colocar como um exemplo um pouco mais elaborado, né? Completando a teoria também, a gente falar um pouquinho sobre a equação geral aqui de uma cônica, tá? Então, aqui nessa equação, A, B, C, D, E e F são constantes, tá? São números reais. E, genericamente, quer dizer, se você não der muito azar na escolha dessas constantes, o conjunto de pontos do R2, que é a solução dessa equação, é uma cônica. Assim, se é uma elipse, uma hipérbole, uma parábola. Tá? Então, isso eu queria discutir com vocês. Vou começar aqui discutindo os casos particulares dessa equação. O caso dos generados é quando a gente dá, entre aspas, um azar na escolha das constantes. Depois eu queria falar sobre o caso genérico, quer dizer, tirando esses casos degenerados, o que acontece? Tá bom? Então, por exemplo, né, aqui nos casos particulares, vou falar dos casos particulares primeiro. Bom, então, nesses casos particulares, eu vou incluir aqui, por exemplo, quando a gente, aquela fórmula que a gente vê na escola para elipse, né, ou para hipérbole, tá? Então, aqui pode ser, essa é a forma de equação mais simples, você vai ter para uma elipse, ou então, desculpa, que você pode ter, por exemplo, uma parábola, tá? Aqui, né, para essa escolha aqui, ó, é como se você tivesse o A igual a 1 sobre 2, o Azão, né, lá essa equação aqui em cima, o Bzão igual a 0, o Czão igual a 1 sobre Bzinho ao quadrado, Dzão é zão nulos e o F igual a menos 1, para quando você passar para o outro lado ficar 1, certo? Então, isso aqui, com essa escolha de constante, você recupera a equação conhecida por uma elipse, tá? Trocando um sinal aqui, botando um menos aqui, você teria uma hipérbole, tá? Aqui, por exemplo, uma parábola, vocês podem ver, você bota o A igual a 1, o Azão, né? E o Ezão igual a menos 1, e o resto do pessoal, B, C, D e F, todos nulos, tá? E aí você tem essa forma mais simples para uma parábola. E eu queria argumentar aqui que, no caso geral, você tem uma cônica, certo? Quais seriam os casos degenerados, né? Os casos degenerados, então vamos falar agora dos casos degenerados. Por exemplo, né? Se você tiver, vamos supor, aqui um caso degenerado. Não vou gastar muito tempo com isso. Degenerado. São casos excepcionais, né? Então, por exemplo, você poderia ter, se você tiver A, B e C nulos, tá certo? Então, a sua equação vai ficar dx mais y mais f mais f, né? Dx mais y mais f igual a 0. Então, isso aqui, depende, se o d e o e, perdão, não se anulam simultaneamente, isso aqui, se d, por exemplo, a gente pode, para sintetizar aqui, a soma dos quadrados for diferente de 0, então aqui é uma equação de uma reta, né? Então, você também pode, nessa forma aqui geral, incluir as retas e
você pode ter até pontos, né? Por exemplo, você pode ter pontos ou duas retas se intersectando, tá? Tem uns casos degenerados. Vocês podem pensar, como é que eu teria a solução disso sendo duas retas se intersectando um ponto, né? Podem pensar como seria isso. Mas são casos excepcionais, né? E eu queria gastar o tempo falando sobre um caso genérico. Então, vamos pensar aqui no seguinte. Por exemplo, se... agora, então, caso genérico, tá? Se o B é igual a zero, então como é que fica? Tá? Então, se o B é igual a zero, você vai ter ax2 mais aí o B sendo zero. Então, não vai ter mais B aqui, vou continuar C, D, E e F, tá? Mais C ao quadrado, mais D, X, mais EY, mais F igual a zero. Então, vamos olhar para esse caso. É um caso particular, claro, que eu estou pegando B igual a zero, mas ele é muito ilustrativo, tá? O que você poderia fazer para tentar descobrir que curva é essa, tá? Então, a ideia, que é muito usada em matemática, é você reduzir, transformar essa equação numa equação conhecida. Quer dizer, você tem um problema, você associa ele a um problema que você sabe resolver, tá bom? Então, aqui, ó, você poderia... a situação mais simples seria essa aqui, né? Que a gente já conhece, mas uma muito parecida seria uma coisa assim, x menos x0 sobre A2, que pode ser um mais ou um menos, né? Y menos Y0 sobre B2, tá certo? Por exemplo, se você tivesse uma coisa assim, ficaria fácil de ver que vai ser uma hipérbole ou uma parábola, ou desculpa, uma hipérbole ou uma elipse, dependendo desse sinal aqui. Esse x0 e y0 que aparecem como se você fizesse uma translação da sua elipse ou da sua hipérbole dessa forma aqui, para você fazer uma translação por um ponto x0 e y0, tá? Então, se a gente conseguir transformar essa equação aqui numa equação assim, aí fica fácil ver que a gente teria uma cônica. Então, a ideia é falar, bom, em geral, o B não é zero. Como é que a gente transformaria o B em zero, sem particularizar, tá? Então, aqui tem uma ideia geométrica por trás, que é o seguinte. Então, aqui, ó, a gente tem, vamos dizer assim, nossos eixos cartesianos canônicos, tá? Então, quando você tem uma equação assim, eu vou desenhar elipse, porque é difícil desenhar hipérboles, né? Quando você tem uma equação assim, a elipse vai estar, o semi-eixo maior, o semi-eixo menor aqui, eles vão estar alinhados com esses eixos x e y. Tá? Mas, por exemplo, vamos supor que você tenha, não sei, uma elipse. Pensa que isso aqui é uma elipse, tá? Só muita imaginação. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, você pode ter os focos, e aí você tem esses semi-eixos, os eixos, o eixo passando pelos focos e um outro eixo perpendicular passando pelo ponto médio dos focos aqui, tá certo? Então, a elipse, naturalmente, ela nos faz imaginar aqui um sistema de eixos perpendiculares, tá? Que, se a gente der muita sorte, esses eixos, que eu estou pintando aqui em vermelho, coincidirem com os eixos x e y,
Então, a gente está com uma equação desse tipo aqui, tá? Para elipse ou para uma hipérbole, se a gente for fazer um desenho da situação para hipérbole. Bom, nem sempre a elipse, né? Por exemplo, no caso que eu desenhei aqui, nem sempre os eixos dela naturais vão estar alinhados com os eixos x e y. Então, o que você pode fazer, por exemplo, no primeiro momento, você poderia pegar e tentar. A ideia é você tentar imaginar esses eixos, tá certo? Imaginar esses eixos. E esses eixos, por exemplo, esse eixo eu vou chamar de eixo U e esse eixo de eixo V, tá? Então é como se eu estivesse imaginando novas variáveis que estão bem adaptadas à geometria da minha elipse, tá? Novos eixos aí e novas variáveis bem adaptadas à geometria da minha elipse. Então, se eu pensar, eu poderia pensar nesses eixos, ou então em eixos com a mesma origem, para simplificar, que assim, né? Então, eu vou imaginar isso aqui, vamos supor que seja paralelo aqui àquele eixo. Na verdade, vou chamar esses caras aqui de eixo U. Então, esse eixo U que eu estou definindo é paralelo ao semi-eixo maior da elipse aqui, nesse caso, né? Vamos supor que eu queira tá bom? Então, imagina que aqui você tem um novo sistema de eixos perpendiculares, vou chamar de eixo U e eixo V. Novas variáveis aí, U e V, para eu localizar pontos no plano, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um pontinho aqui, esse ponto, claro que eu posso usar as coordenadas, baixando aqui uma perpendicular, baixando uma perpendicular aqui, tem as coordenadas x e y desse ponto. Mas eu poderia também, nada impede, esse mesmo ponto, tá? O ponto não mudou, mas eu poderia descrever isso com outras coordenadas, fazendo a projeção agora sobre os eixos, novos eixos aqui, U e V, tá certo? Então, aí vai ter uma relação entre vamos dizer assim, as coordenadas x, y de um ponto aqui assim, e as coordenadas U e V, tá? Então, essa é uma ideia importante, geométrica, que eu queria passar para vocês. Então, vamos supor aqui ó, que o ângulo formado pelo eixo x e pelo eixo U, vou chamar esse ângulo aqui ó, de θ, tá bom? E aí vai ter uma relação entre a coordenada, então vai ter coordenadas x, y de um ponto, vai ter coordenadas por V de um ponto, tá bom? Então não é bom confundir, tá? São coisas diferentes aqui, mas vai ter uma relação entre esse par ordenado XY e esse par ordenado UV, tudo bem? E se vocês pensarem um pouquinho, você vai ver que, claro, essa relação vai ter que envolver o θ, né? Porque o θ é que está dando a inclinação desse eixo U, e vai ficar uma coisa assim, ó, x, né, vai ser cosseno θ. A gente já fez uma coisa parecida aqui, vezes U, deixa eu ver se escrever de outra maneira aqui. U cosseno θ menos V cosseno θ, e o Y vai ser V cosseno θ mais... desculpa, estou ruim hoje. U seno θ
mais V cosseno θ, tá? Depois vocês tentem mostrar isso, tá bom? Usando um pouquinho de trigonometria básica, definição de seno e cosseno, basicamente, tá? E eu acho que a gente já viu esse tipo de coisa, tá? Então, a ideia é a seguinte, olha, o θ aqui é um parâmetro que eu gostaria, vamos supor, então, voltando para a nossa equação, né? Eu tenho essa nossa equação aqui, e, claro, como eu tenho uma relação entre x e y e o IV, dado por essas duas equações, eu poderia usar essas duas equações, fazer a substituição aqui, chamar essa equação de 1, tá? E essa equação aqui, esse sistema de equações de 2. Então, eu poderia substituir, usar o sistema 2 para, em vez de escrever a equação 1 em termos de x e y, escrevê-la em termos de u e v, tá? E aí, o que ia acontecer, né? Eu ia ficar, note o seguinte, né? Como a relação entre x e y e o IV é linear, quer dizer, o x é u vezes uma constante, mais o v vezes outra constante. O y também, né? Então, quando eu fizer essa substituição, o que vai acontecer aqui? Vai ficar uma equação com o mesmo jeitão dessa aqui, só que em termos das variáveis u e v, tá? Desculpa, essa aqui não é a equação 1, perdão, gente. A equação 1 seria a geral, essa aqui, tá? Então, eu estou com essa equação e eu vou substituir, onde tem x e y, eu vou botar u e v seguindo aquela regra. E aí, a ideia é, será que eu posso escolher o θ, tá? Para que o coeficiente que multiplica o produto de u e v seja nulo? Essa que é a questão. Então, deixa eu escrever aqui. Nós temos, deixa eu repetir a equação aqui, que senão fica difícil de ver, né? Nós temos essa equação. Essa equação. Ops, tem um zero, tá? E aí depois, substituindo aqui usando a equação 2, eu vou ficar com uma coisa do tipo assim, uma nova constante, vou chamar de atil, vezes u ao quadrado. Então, eu vou ter a equação correspondente nas novas variáveis. Em vez de ser x e y, vai ser u e v. Tá? E aí eu vou ter uma coisa assim, onde esses atil, betil são novas constantes. E eu vou ter que calcular daqui a pouco. Tudo bem? Eu vou ter uma coisa assim, tá? Depois que eu substituir. Aí, essas constantes aqui, com tio, vão envolver, de uma maneira talvez não óbvia, as outras constantes antigas, sem tio, e o cosseno θ e o seno θ, porque o x e o y dependem de u, v, de cosseno, e do cosseno e seno de θ. Tá bom? Então, a pergunta é... Será que é possível escolher θ, né, um valor de θ, tal que o betil para essa escolha, né, seja zero, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o betil for zero, a gente cai no caso, a menos de troca de letras aqui, a gente cai no caso e a gente, completando o quadrado aqui, a gente poderia passar dessa equação aqui para algo desse tipo, tá? Essa aqui é a ideia. Então, geometricamente, parece que sim, né? Se essas contas estão certas, variando o θ, imagina que você tem a elipse, né? Aí ela está parada ali, tem um semi-eixo maior aqui. Aí é claro que eu
intuitivamente, né? Geometricamente, eu vou variando continuamente o teto, vai chegar uma hora que esse eixo U vai ser paralelo ao eixo o semi-eixo maior da elipse. E, bom, então, geometricamente é óbvio que você vai conseguir uma solução. Tudo bem? Mas, assim, a gente vai precisar, algebricamente, encontrar o valor de θ que faz esse serviço, que torna o betil nulo, tá? Então, para isso, eu vou precisar calcular explicitamente o betil. E aí, como eu vou ter que escrever cosseno θ e seno θ muitas vezes, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, vou usar uma abreviação, notação aqui, só para fazer essa conta, tá? Então, eu vou chamar de K o cosseno θ e de sigma o seno θ. Tudo bem? Eu não quero chamar o cosseno de C e o seno de S, porque eu já tenho a constante C aqui e eu podia confundir, tá bom? Então, eu fiz essa escolha aqui. Ok. Então, com essa abreviação, X vai ser K, certo? Aqui, ó, K vezes U, menos sigma vezes V, e o Y vai ser sigma U mais KV, certo? Estou checando aqui, tá bom? Beleza. Tudo bem, agora eu vou fazer um pouco de conta, tá? Então, por exemplo, como é que vai ficar isso aqui, né? Então, eu não vou precisar me importar com essa parte aqui, tá certo? Porque quando eu substituir o x, né? O cosseno θ menos v seno θ, não vai aparecer nenhum termo quadrático. Nem aqui no y e nem o f. Termos quadráticos em relação a de potência 2, né? Não vai aparecer o ao quadrado, v ao quadrado, nem o vezes v. Então, eu só tenho que me preocupar com essa parte quadrática aqui. Então, como é que fica? Tá? Eu vou olhar para essa parte quadrática, essa parte aqui. Vamos lá. Então, isso aqui, eu vou, na verdade, tentar calcular quem vai ser o atil, o betil e o cetil. Tá? Então, vamos lá. Tem aqui o ax ao quadrado, né? Mas o x aqui é ku menos sigma v. A gente, ó, desculpa. Eventualmente, nós vamos precisar usar que o cosseno ao quadrado é igual a 1, tá bom? Então, a gente vai poder, na hora das manipulações, usar essa identidade. Tudo bem, então, aqui é a o x ao quadrado, né? Mais b xy mais c, mais c y ao quadrado. A letra está um pouco ruim, mas acho que dá para entender. Tá? Então, agora, por exemplo, o atil é o coeficiente do u ao quadrado, né? Então, como é que vai ficar esse coeficiente? Então, aqui, ó, eu vou ter um a, certo? K ao quadrado. Aqui, ó, vou ter, para ter um cara de u ao quadrado, vai ser esse KU aqui, vezes esse sigma u aqui, certo? Então, vai dar mais b K sigma, e depois eu tenho aqui
o termo em U ao quadrado vai ser o C, né? Esse é o C. Sigma ao quadrado. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu não posso errar as contas, né? Tudo bem? Acho que é isso. Como é que vai ficar o BTIL, né? O BTIL agora eu tenho que capturar aqui os termos que tem o produto UV, né? Então aqui, ó, eu vou ter um camarada com UV, né? Que vai ser, abrindo esse quadrado aqui, vai ser menos 2K sigma, certo? Vezes o A, né? Esse A aqui. Depois aqui eu tenho o B, e aqui os termos em UV, né? Eu vou ter K ao quadrado menos sigma ao quadrado. E aqui, quando eu olho para essa parcela aqui, eu tenho C, eu tenho duas vezes K sigma, certo? E aqui, o cetil seria os termos que tem V ao quadrado, né? Então, teria um A sigma ao quadrado, mais, aqui vai ser, na verdade, para ter V ao quadrado, né? Tem que ser esse menos sigma V com esse mais KV. Então, vai ser menos B K sigma. Depois eu tenho C, que multiplica K ao quadrado. Tudo bem? Ok. Então, vamos olhar primeiro para essa equação aqui, né? Eu quero o BTIL sendo zero, né? Então, BTIL é igual a zero se somente se você tem isso aqui dando zero, né? Então, aqui eu posso colocar 2K sigma aqui em evidência, vai ficar C menos A, isso aqui mais K2 menos sigma 2 vezes B tem que ser igual a zero. Tá? Então, essa equação aqui, ela é só eu resolver essa equação, tá bom? Se eu quero o BTIL igual a zero. Aí, só você tem aqui, por exemplo, vamos supor que se o C menos A for diferente de zero, então você pode dividir por C menos A, então eu vou ter uma coisa assim, né? 2K sigma sobre K ao quadrado menos sigma ao quadrado vai ser igual a menos B sobre C menos A, tá? Ou, se você, bom, se você quiser, pode escrever assim, B sobre A menos C, uma coisa assim, né? Tudo bem? Tá, espero não estar errando sinal aí nessa conta, mas enfim. Agora, vamos lembrar aqui, ó, isso aqui, se você pensar, que o K é cosseno, o sigma é o seno, então isso aqui, ó, 2K sigma sobre K2 menos sigma 2, duas vezes seno vezes cosseno, que é o seno de 2θ, e aqui vai dar o cosseno de 2θ. Isso aqui é a tangente de 2θ, tá? Então, assim, esse camarada aqui, ó, B sobre A menos C é um número, tá? Mas você regulando aqui o θ, a tangente de 2θ, ela vai passar por todos os valores aqui
gráfico da tangente, né? Ela vai para infinito assim e vai para menos infinito assim. Então, você sempre consegue achar uma solução, θ, isso aqui, que verifica isso aqui, tá bom? E se esse cara é zero, né, o C menos A é zero, então você pode escolher o ângulo onde o cosseno é igual ao seno, dá certo também, para zerar esse pedaço aqui, tá bom? Então, isso aí tem solução. Vamos pensar que o C menos A é diferente de zero, e depois, assim, deixo para vocês analisarem o caso onde o C menos A é igual a zero. Fica bem mais simples, tá? Então, assim, vamos pensar que a gente escolheu o θ de maneira que essa equação aqui é satisfeita, tá? Beleza. Vamos pensar isso. Então, para essas variáveis u e v, a nossa equação aqui não teria esse betil. Portanto, ela seria uma equação sem esse termo misto, que a gente chama, e para a gente saber se isso vai dar uma hipérbole, ou uma parábola, ou uma elipse, a gente completa o quadrado, tá certo? A gente completa o quadrado para tentar escrever a coisa dessa maneira aqui, certo? E, por exemplo, aqui, para você saber se você tem uma elipse, ou uma hipérbole, ou uma parábola, o que você precisa fazer é pegar o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado e o coeficiente que está multiplicando o y ao quadrado e ver os sinais deles. Se eles tiverem o mesmo sinal, tá? Você vai ter uma elipse. Se eles tiverem sinais opostos, você vai ter uma hipérbole, tá? Eu deixo para vocês também pensarem como é que é o caso da parábola, que é um caso limite entre esses dois, tá bom? Então, no caso, por exemplo, se a gente tivesse com esse caso aqui, tá? O que a gente precisaria ver é o sinal do produto A com C. Se o sinal for positivo, você vai ter uma elipse. Se o sinal for negativo, você vai ter uma hipérbole, e vocês podem checar que se o produto, né, se você tivesse um dos dois dando zero, aí você teria uma parábola, tá certo? Se, por exemplo, o A é zero e o C não é zero, aí você vai ter uma parábola. Tudo bem? Então, o mistério aqui agora, uma vez que a gente conseguiu achar esse θ aqui para zerar esse coeficiente betil, então, escolhendo θ tal que essa equação 3, né? 3 é válida, né? Você vai ter uma identidade, uma solução. O sinal do número. Que número, né? Seria o produto do atil com o cetil, tá? O sinal desse número, atil com cetil, vai indicar que tipo de cônica nós teremos. Tá bom? Então, assim, foi dada a primeira equação, aquela mais geral, a 1, né? Vamos lá, que é essa aqui, tá? Aí, qual é a ideia? Você imagina uma rotação dos seus eixos, e aí você vai introduzir novas coordenadas U e V, de maneira que você vai escolher o ângulo de rotação de maneira que o coeficiente do termo misto aqui, para esse novo sistema de eixos, é nulo, tá bom? E aí, para isso acontecer, a gente calculou essa equação
aqui tem que ser verificado, essa equação 3. Tá? Agora eu quero saber o tipo de cônica que eu tenho. Tá? Então, nessas coordenadas U e V, basta eu saber o sinal disso aqui. Então, se o sinal for positivo, vai ser uma elipse. Se o sinal for negativo, vai ser uma hipérbole. Se o sinal for zero, vai ser uma parábola. Agora, eu gostaria de relacionar esse sinal aqui, né, com os coeficientes originais da minha equação, que são o A, B e C centil, tá certo? Então, aqui, deixa eu ver aqui nas minhas notas. Então, aqui eu vou tentar relacionar, vamos relacionar esse atil cetil com o B ao quadrado menos 4AC, certo? Então, tu vai ter uma relação com... Agora, eu não lembro aqui se o sinal vai ser o mesmo, mas tem uma relação muito simples entre esse produto aqui e esse produto aqui, tá? Se esses produtos... Então, quer dizer, o que eu quero dizer? Você faz essa conta toda, essa teoria, mas quando você se deparar com a equação no formato original, nas coordenadas x e y, que vai decidir se a cônica vai ser uma parábola, uma elipse, uma hipérbole, é essa quantidade. Você só precisa calcular isso aqui e ver o sinal, tá bom? Mas a gente tem que mostrar que isso vale, né? Então, aqui, gente, eu vou fazer uma conta e, bom, essa conta aqui, eu acho um pouco chatinha, talvez tenha uma maneira mais simples de fazer, mas, assim, eu acho que, às vezes, é legal vocês verem a conta feita de uma maneira que não é a mais simples, porque assim é a vida real, tá? de um matemático. Assim, você faz as coisas e não é como na vida dos livros. Na vida dos livros, as demonstrações, às vezes, são muito bonitinhas, pensadas. Você fica pensando que de onde veio isso, né? Nunca teria pensado numa coisa assim, e é uma impressão ruim para o estudante de matemática. Então, eu vou fazer a conta de uma maneira que eu não acho que é muito inteligente, mas... telefone tocando. Mas, assim, vamos ver se ela funciona. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e calcular esse produto, tá bom? Então, aqui, ó, eu já tenho uma expressão do atil, do cetil e... Só um momento. Eu tenho uma expressão do atil e do cetil e vou fazer esse produto. Tá? Então, aqui, a conta... Eu não vou fazer essa conta de improviso, eu acho que eu fiz ela aqui, tá? Não sei se eu fiz da melhor maneira possível, provavelmente não, tá? Mas vamos ver, acho que vai dar certo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho atil, cetil, tá? E eu vou fazer o produto atil com cetil. Então, a primeira coisa que eu observo é o seguinte, eu vou escrever aqui o atil, eu vou escrever assim, ó, porque note o seguinte, né, que eu tenho o A, B e C aqui. Eu vou fazer duas coisinhas aqui, ó. O B, note o seguinte, ó, que o B e esse C menos A, eles estão relacionados por uma constante, tá? Então, aqui, ó, da equação 3, que eu estou assumindo como válida, o B, né, ele vai ser uma certa constante lambda vezes C menos A. Quem é esse lambda? Lambda, só você usar essa equação, né, vai dar menos 2K sigma dividido por
K2 menos sigma 2, tá? Então, eu tenho essa relação que eu posso usar, tá? Lambda é só uma abreviação, só para não ficar escrevendo esse negócio toda hora, em várias linhas, tudo bem? Mas, então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho a expressão do atil, onde tem o B, eu vou colocar lambda vezes C menos A. E outra coisa que eu vou fazer eu vou usar a relação que eu mencionei, né, que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1, para fazer aparecer o C menos A também aqui, usando que tem um cosseno ao quadrado, que tem um seno ao quadrado, eu posso fazer isso, tá? Então, como é que vai ficar? Ó, eu afirmo que o A, o atil, perdão, vai ficar... acho que é melhor eu repetir aqui embaixo. Essa é a desvantagem desse formato aqui, né? Se a gente tivesse no quadro negro... Ops. Se a gente tivesse no quadro negro aqui, teria esse problema. Deixa eu gastar tempo fazendo isso. Tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, eu vou tentar copiar aqui a expressão do atil. Notem que era isso aqui, né? Então, aqui, deixa eu fazer direitinho. O que eu vou fazer? Onde tem esse K ao quadrado, com cosseno ao quadrado, eu vou substituir por... Estou conseguindo escrever. Por 1 menos seno ao quadrado, tá bom? Esse cara aqui. Esse B, tá? Eu vou substituir por lambda vezes C menos A. Então, vai ficar K sigma lambda C menos A. Tá bom? Aqui, esse B, eu estou usando aquela relação que eu mencionei. E o C, eu deixo como está aqui. Aí, então... tá, então, desculpa, eu colei aqui, mas a partir disso aqui, eu estou chegando nessa equação de cima, tá? E, então, agora, eu posso finalmente escrever que o atil vai ser o A, aí eu só vou juntar aqui os pedaços, né? Mais sigma ao quadrado C menos A, e, finalmente, eu tenho o mais K sigma, isso, lambda C menos A. Ok. Então, eu posso ainda simplificar aqui, né? Porque tem um fator comum aqui, ó, sigma e C menos A, que também tem sigma C menos A. Então, isso aqui é igual a A mais... só um momento. Mais sigma C menos A, sigma vezes C menos A, vezes sigma mais K lambda. Sigma mais K lambda. Tudo bem? E, analogamente, aí quem quiser pode fazer a mesmo tipo de coisa, né? Eu posso escrever o cetil como sendo C menos, vai ter um menos aqui, tá? Menos sigma vezes C menos A. Sigma mais K lambda. Tá bom? E aí, pronto. E aí eu posso multiplicar agora, né? Então, quando eu fizer o produto atil com cetil, tá? Então, tem que olhar, vai ter um A vezes C. Depois você vai ter mais
Deixa eu ver aqui. Se a gente olhar aqui, ó, você vai ter... Porque são muito parecidos os termos, né? Então, aqui você vai ter um C menos A, C menos A, que multiplica sigma vezes C menos A vezes sigma mais K lambda. E tem o termo quadrático, que é esse cara aqui vezes esse cara aqui, né? Então vai dar menos, deixa eu botar na outra linha, tá? Menos tudo ao quadrado, aqui, sigma ao quadrado, C menos A ao quadrado, sigma mais K lambda ao quadrado, tá bom? Então, ó, o que eu quero fazer, né? Eu tenho essa conta, fazendo essa conta, mas eu quero relacionar o A til cetil com esse B2 menos 4AC. Então, aqui, ó, nessa conta que eu estou fazendo, já apareceu um AC, certo? Um AC. E lembrando que o B, né? Onde está a relação? Aqui, ó, o B é lambda vezes C menos A. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó, eu tenho um C menos A ao quadrado, aqui eu tenho C menos A ao quadrado, certo? Então, como o B é lambda vezes C menos A, esse C menos A ao quadrado, que está aparecendo aqui nessa conta, vai ser B ao quadrado dividido por lambda ao quadrado, tá bom? Então, já está aparecendo AC e mais ou menos aí B ao quadrado vezes uma constante, que é essa loucura aqui de sigma mais K lambda, não sei o que, não sei o que. Certo? Então, tudo que eu preciso fazer agora é olhar com carinho para essa constante que está aparecendo, tá bom? Então, deixa eu só continuar aqui mais uma etapa. Ó, isso aqui vai ser AC. Agora, onde tem... eu posso botar aqui, deixa eu ver como é que a gente faz aqui. O que eu posso botar em evidência? Eu tenho um C menos A ao quadrado, tá? Então, eu já vou botar aqui, né? C menos A ao quadrado. Eu tenho um sigma aqui, também, que aqui tem um sigma ao quadrado. Eu tenho um sigma mais K lambda aqui, aqui eu tenho um sigma mais K lambda ao quadrado. Então, tudo isso aqui, ó, tudo esse cara aqui, eu posso botar em evidência, né? Então, vamos lá. Vou fazer isso. Mais sigma vezes C menos A ao quadrado, sigma mais K lambda, tá? Então, vai multiplicar 1, né? Que eu botei em evidência, 1. E aqui, tem que tomar cuidado, vai ter menos, porque tem esse menos aqui. Um sigma eu já botei para fora aqui, então sobrou um sigma aqui. E ainda sobrou um sigma mais K lambda. Aqui. Tá joia? Estamos terminando, tá, gente? Eu sei que isso aqui pode ser chato, mas por outro lado eu acho instrutivo, porque quando a gente faz uma conta louca dessas e dá certo, aí você fica falando, poxa, matemática realmente funciona se a gente tiver paciência e um pouco de cuidado, né, para não errar as contas. Então, agora, nessa próxima igualdade, eu vou só substituir o C menos A ao quadrado por B ao quadrado sobre lambda 2, tá bom? Então, aqui eu teria mais... Então, vamos lá, vai ser sigma mais K lambda 1 menos sigma, multiplica sigma mais K lambda, dividido, né, porque o C menos A ao quadrado eu ainda não substituir, ele vai virar B ao quadrado sobre lambda 2. Então, aqui eu vou ter um lambda 2 aqui, um lambda quadrado, e aqui eu vou ter o B ao quadrado. Então, tudo que eu preciso fazer agora, para terminar, é calcular esse coeficiente aqui, ó, esse negócio louco. Tá? Uma coisa que eu vou calcular em separado é o sigma mais K lambda, tá bom? Porque ele está aparecendo aqui, ele também está aparecendo aqui, tá? Então, vamos lá.
sigma mais K lambda. Aí eu tenho que lembrar quem é o lambda. Sigma mais K. Aí o lambda era menos 2K sigma sobre K2 menos sigma 2, eu acho. Espera aí, deixa eu ir lá em cima e checar. É isso mesmo, né? Menos 2K sigma sobre K2 menos sigma 2. Então, está acabando. Tá, então aqui eu estou calculando separado esse sigma mais K lambda. Então, aí você pode falar, nossa, que horror, né? Mas ó, a gente tem a identidade trigonométrica a nosso favor, tá? Então, vamos ver o que vai dar isso aqui. Eu boto tudo no mesmo denominador, que é K2 menos sigma 2. Aí eu tenho K2 menos sigma 2 vezes sigma vai dar sigma K2 menos sigma ao cubo, né? Depois eu tenho menos 2 ao quadrado sigma. Vou ter que andar aqui um pouquinho, tá? E agora, o que acontece? Ó, agora tem uma coisa boa, né? Que esse menos 2K2 sigma com esse sigma K2 vai ficar menos K2 sigma, tá? Então vai ficar menos K2 sigma e aqui tem um sigma ao cubo, né? Vai ter menos sigma, sigma ao quadrado, né? Mais K ao quadrado. Concordam? Quer dizer, concordo. Vocês não podem falar, né? Desculpa. Aqui, ó, eu só tenho sigma ao cubo aqui com menos, sigma ao quadrado, sigma com menos é sigma ao cubo. E aqui, esses dois termos interagem, dá menos sigma k ao quadrado, menos sigma k ao quadrado. Agora, sigma ao quadrado mais k ao quadrado é 1, né? Então, isso aqui ficou até simpático, relativamente simpático. Tá bom? Então, lembrando que era isso aqui, né? Era o sigma mais K lambda. Então, é menos sigma sobre K2 menos sigma 2. Tá, então vamos... Agora eu vou voltar e ver o que acontece aqui, ó. Então, eu vou pegar esse termo aqui, esse coeficiente do B ao quadrado, né? Então, o coeficiente do B ao quadrado. Tá, então vamos lá, eu tenho sigma. Beleza. Sigma mais K lambda é esse menos sigma sobre K2 menos sigma 2. Tá? Por enquanto eu vou deixar o lambda, depois eu substituo, tá? Esse lambda ao quadrado. E aqui eu tenho 1 menos sigma, e aqui é o sigma mais K lambda que eu acabei de calcular, né? Então, quando eu substituir, ó, tem esse menos aqui com esse menos, vai dar mais. Sigma com sigma vai dar sigma ao quadrado, e aqui eu tenho que botar embaixo K2 menos sigma 2. Certo? Agora, eu tenho aqui, ó, menos sigma ao quadrado. K2 menos sigma 2, lambda 2. E esse negócio aqui, eu posso botar tudo no mesmo denominador, né? Então vai ficar K2 menos sigma 2 mais sigma 2. Certo? E, bom, aqui, ó, esse menos sigma 2 corta com esse sigma 2. Então, eu vou ficar com, vamos lá, menos em cima, no numerador, né? Menos sigma 2 K2, esses sigmas aqui cancelaram. Embaixo tem um K2 menos sigma 2 ao quadrado.
E agora o lambda, agora a gente pode substituir o lambda. Quem é o lambda? O lambda é menos 2k sigma sobre K2 menos sigma 2. Então, quando a gente substitui aqui o lambda, vai aparecer 4K2 sigma 2, que é o numerador aqui ao quadrado, dividido pelo denominador ao quadrado aqui, certo? Então, aí aparece a mágica, né? Porque, olha só, esse cara aqui cancela com esse K2 sigma 2 cancela com esse. Então, isso aqui, tudo que era uma loucura, é menos 1/4. Tá certo? Concluindo, então, lembra que esse menos 1/4 então, era o coeficiente do b ao quadrado, né? Então, no final das contas, a gente tem que atil, cetil, né? Nós calculamos, vai ser AC menos b ao quadrado sobre 4. Tudo bem? Então, tudo que você precisa fazer para saber que tipo de cônica você está lidando é você olhar para o sinal desse AC menos b ao quadrado sobre 4, ou, se você multiplicar por 4, você tem 4AC menos b ao quadrado. Então, se esse cara aqui for positivo, tá? Quer dizer que o atil-cetil é positivo, você tem uma elipse. Se for zero, você vai ter uma parábola. Se for negativo, você vai ter uma hipérbole. Tá bom? Então, eu gostaria de mostrar umas coisas aqui no GeoGebra, mas eu acho que eu me estendi demais nessas contas, então eu vou parar por aqui. Ok. Eu vou tentar aqui a chamada, né? Sair. Tchau, gente.